Olá, caros amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar sobre ação de consignação em pagamento. E eu pergunto a vocês sabem fazer uma ação de consignação de pagamento? Se você não sabe, ou se você tem alguma dúvida, vem comigo, que eu vou tirar todas as suas dúvidas e vou ensinar você o passo a passo para você fazer uma ação de consignação em pagamento para a sua segunda fase em OAB. A ação de consignação em pagamento tem seu fundamento no artigo 164 do CTN, em seus incisos 1, 2 e 3. Então, artigo 164 do CTN, caput. A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos seguintes casos. A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos seguintes casos. Primeiro, inciso 1. No caso de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo, ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória. Então, artigo 164, inciso 1. De recusa de recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo, ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória. É a primeiro cabimento. Artigo 164, inciso 2. De subordinação do recebimento ao pagamento de exigências administrativas, de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Artigo 164, inciso 2. De subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Artigo 164, inciso 3. De exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. De exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Então, essas são as hipóteses de cabimento da sua ação de consignação em pagamento. Agora que eu já expliquei a vocês, vamos lá. Vamos à construção e desenvolvimento da nossa ação de consignação em pagamento. Eu tive a ideia de fazer esses vídeos a vocês, pois quando eu fiz a minha segunda fase da OAB, em Direito Tributário, eu não encontrei nenhum vídeo que pudesse me ajudar, que pudesse contribuir com o meu aprendizado, para que eu pudesse desenvolver as peças, treinar as peças em casa, aprimorar meu conhecimento, aprimorar minha habilidade, porque durante a sua prova da OAB você terá apenas 5 horas. Quem está do lado de fora e imagina 5 horas para fazer uma prova, imagina que é muito tempo, mas 5 horas são os minutos, as horas, elas voam durante a prova, porque você tem que elaborar a sua peça, identificar, elaborar, fazer e transcrever. Você tem um papel borrão, rascunho, que você pode utilizar durante a sua prova. É aconselhável utilizar o rascunho, nem que seja para estruturar a sua peça. E depois você passa no caderno definitivo a sua peça. Porque caso você borre, você rasure, você não irá perder aquela pontuação. Então, vamos treinar a nossa peça de consignação em pagamento. O endereçamento de sua peça vai estar no enunciado da questão. O enunciado da questão irá lhe dar o endereçamento da peça. Pode ser ao juízo da execução. Não. Aliás, geralmente o endereçamento da peça o endereçamento da peça de consignação em pagamento está relacionado ao local aonde está sendo cobrado o tributo.
E você irá endereçar da seguinte maneira: Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da... três pontinhos. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da... três pontinhos. Vara Federal da Subseção Judiciária do Município, três pontinhos. Da Seção Judiciária do Estado, três pontinhos. Então, se o enunciado da questão lhe der o número da vara federal a que está sendo endereçada a ação de consignação em pagamento, você coloca aqui, nesse espaço aqui dos três pontinhos. Caso o enunciado da questão não lhe fornecer esse dado, você coloca apenas os três pontinhos. Então, Excelentíssimo senhor doutor juiz federal da... três pontinhos, Vara Federal da Subseção Judiciária do Município. Se o enunciado da questão lhe der o nome do município, município X, município Y, você coloca aqui. Se na questão não lhe der, você não coloca. Se a questão lhe der o nome do município, os examinadores irão lhe cobrar essa informação, o endereçamento correto. Se a questão não lhe der, eles não poderão lhe cobrar essa informação. Então você coloca genericamente aqui, sem identificar a sua peça, três pontinhos. Da Seção Judiciária do Estado, três pontinhos. Ou então, conforme o CPC 2015, resumidamente, ao douto juízo federal da... três pontinhos, Vara Federal da Subseção Judiciária do Município, três pontinhos, Seção Judiciária do Estado, três pontinhos. Ao douto juízo federal da... três pontinhos, Vara Federal da Subseção Judiciária do Município, três pontinhos, Seção Judiciária do Estado, três pontinhos. Ou então, se for ao juízo estadual, você irá endereçar da seguinte maneira: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da... três pontinhos, Vara da Fazenda Pública do Estado, três pontinhos. Então, Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da... três pontinhos, Vara da Fazenda Pública do Estado, três pontinhos. Ou ao douto juízo de direito da... três pontinhos, Vara Cível ou Vara Única da Comarca do Município, três pontinhos. Qualificação das partes. Aqui no preâmbulo você tem a qualificação das partes. Fulano é o autor. Geralmente o enunciado da questão irá lhe dar o nome do autor. Aí você coloca aqui José, Marcelo, você coloca aqui Fulano. Nacionalidade de forma genérica, que se ele não lhe der a nacionalidade, estado civil, profissão, você coloca genericamente aqui, mas você tem que colocar. Nacionalidade, estado civil, profissão, portador do RG número, três pontinhos, devidamente inscrito no CPF subnúmero, três pontinhos, residente domiciliado na, três pontinhos, bairro, cidade e estado, endereço eletrônico, essa informação aqui muito importante. Se você não colocar aqui endereço eletrônico, você irá perder alguns pontos. Então, sempre coloque aqui endereço eletrônico. Vem por intermédio de seu advogado, que esta subscreve, procuração anexa, entre parênteses aqui, com escritório na, três pontinhos, bairro, cidade e estado, endereço eletrônico também do advogado, onde recebe as devidas intimações, nos termos do artigo 103 do CPC, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 164, inciso 1, ou inciso 2, ou inciso 3, do CTN, Código Tributário Nacional, propor, verbo da ação, propor, ação de consignação em pagamento, ação de consignação em pagamento, em face da União, Estado, Distrito Federal e Município, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob número tal, três pontinhos, com sede na, três pontinhos, bairro, cidade e estado, na pessoa de seu representante legal, devido procurador, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. Então, repetindo, qualificação das partes. Fulano
Nacionalidade, estado civil, profissão. Fulano. Nacionalidade, estado civil, profissão. Portador do RG, número, 3 pontinhos. Devidamente inscrito no CPF, sob número, 3 pontinhos. Residente domiciliado na, 3 pontinhos. Bairro, cidade e estado. Endereço eletrônico. Vem por intermédio de seu advogado, que esta subscreve, entre parênteses, procuração anexa. Com escritório na, 3 pontinhos. Bairro, cidade, estado, endereço eletrônico, onde recebe as devidas intimações, nos termos do artigo 103 do CPC, respeitosamente, ou então, muito respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 164, inciso 1, 2 ou 3 do CTN, Código Tributário Nacional, propor ação de consignação em pagamento em face da União, Estado, Distrito Federal ou município, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob número, 3 pontinhos, com sede na, 3 pontinhos, bairro, cidade e estado. Aqui, muito importante, você não pode esquecer, raciocínio jurídico, na pessoa de seu representante legal, devido procurador, vírgula, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 2 pontos. Primeiro, síntese dos fatos. Na síntese dos fatos, você tem os fatos ali no enunciado da sua questão. Você vai resumir ao máximo com as suas palavras e você vai inserir ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você vai resumir e você vai acrescentar nos fatos que você irá contar. Você irá acrescentar as palavras autor e réu. Depois do cabimento. Cabimento, a importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos em que a recusa do recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade ou cumprimento de obrigação acessória, nos termos do artigo 164, inciso 1, 2 ou 3 do CTN, estando dentro do lapso temporal de 5 anos, sendo por isso tempestiva. Nunca esqueça, tempestividade. Aqui no tópico cabimento, você vai inserir a tempestividade aqui no final. Então, para você certificar que a sua ação ela é tempestiva. Então, tópico 2 do cabimento. A importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos em que há a recusa do recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade ou cumprimento de obrigação acessória nos termos do artigo 164, inciso 1, 2 ou 3 do CTN, Código Tributário Nacional, estando dentro do lapso temporal de 5 anos, sendo por isso a presente ação, então aqui você coloca, sendo por isso a presente ação tempestiva. Então aqui você já tem uma grande pontuação aqui no tópico cabimento da sua ação. Aqui depois vem do direito, a tese jurídica. Você irá identificar no enunciado da questão a sua tese jurídica. Pode ser uma súmula, pode ser um artigo do CTN em matéria de direito. 3 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. E você irá dizer que o ente público não poderia se recusar a receber o tributo, pois, de acordo com o artigo tal, súmula tal, ele não poderia se recusar. Então, cabimento, super importante, você não pode esquecer. A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo nos casos em que há a recusa do recebimento ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade ou cumprimento de obrigação acessória nos termos do artigo 164, pode ser o inciso 1,
o inciso 2 ou o inciso 3 do CTN, estando dentro do lapso temporal de 5 anos, sendo por isso a presente ação tempestiva. 3. Do direito, tese jurídica, 3 parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, dizendo que o ente público não poderia se recusar a receber o tributo, pois, de acordo com a sua tese, será no mérito, você coloca aqui a sua tese e argumenta para que o examinador se convença que realmente o seu cliente ele tem o direito a realizar a ação de consignação e pagamento. Ele está amparado pelo artigo 164 do CTN. 4. Do efeito suspensivo. Nunca esqueça de colocar o efeito suspensivo. Mesmo que a questão não peça, se você colocar o efeito no suspensivo, você não irá deixar de pontuar. Mas se a questão pedir e você não colocar, você deixa de pontuar, você perde ponto. Então, é melhor pecar por exagero. Então, sempre coloque o efeito suspensivo. O efeito suspensivo. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é admissível mediante depósito integral e em dinheiro. Então, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é admissível mediante depósito integral e em dinheiro, na forma prevista nos artigos 151, inciso 2 do CTN e artigo 9º, parágrafo 4º da Lei 6.830 de 80, Lei de Execuções Fiscais, juntamente com o entendimento da súmula 112 do STJ. Juntamente com o entendimento da súmula, ou então pode colocar na inteligência. Então você pode colocar aqui juntamente, ou então na inteligência da súmula 112 do STJ. Então, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é admissível mediante depósito integral e em dinheiro, na forma prevista nos artigos 151, inciso 2 do CTN e artigo 9º, parágrafo 4º da Lei 6.830 de 80, na inteligência da súmula 112 do STJ. 2 pedidos. Diante de todo exposto, requer a Vossa Excelência 2 pontos. Letra A. Primeiro pedido. Que seja citado o réu. Como é uma ação, você vai pedir a citação do réu. Que seja citado o réu para apresentar contestação. Aqui, ó. Para apresentar contestação ou levantar o depósito e converter em renda, de acordo com o artigo 142, inciso 2 do CPC. Então, que seja citado o réu, você pode acrescentar aqui também, que seja citado o réu na pessoa de seu representante legal, devido procurador, na pessoa de seu representante legal, devido procurador. Então, que seja citado o réu na pessoa de seu representante legal, devido procurador, para apresentar contestação ou levantar o depósito e converter em renda, de acordo ou conforme o artigo 542, inciso 2 do CPC. Então, primeiro pedido, que seja citado o réu na pessoa de seu representante legal, devido procurador, para apresentar contestação ou levantar o depósito e converter em renda, para apresentar contestação ou levantar o depósito e converter em renda, de acordo com o artigo 542, inciso 2 do CPC. Letra C. Cabimento e tempestividade. Aí você pega aqui, ó, cabimento e tempestividade e coloca aqui, resumidamente, nos pedidos também, você reforça os pedidos. Letra C. Preliminar de mérito, que pode ser que tenha ou não tenha preliminar de mérito,
Mas se não tiver e você colocar, você não vai perder pontos. Simplesmente ele vai desconsiderar. Mas se for necessária a preliminar de mérito e você não colocar, você deixa de pontuar na sua prova. E cada ponto é essencial para que você seja aprovado na OAB. Então, letra C, preliminar. Ilegitimidade de parte, nulidade de CDA ou auto de infração, prescrição e decadência. São as matérias básicas, né, de preliminar. Letra D, requer a suspensão da exigibilidade. Você vai requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o depósito do montante integral em dinheiro, conforme súmula 112 do STJ, para a expedição de uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Então, você vai requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos moldes do artigo 151, inciso 2 do CTN, artigo 151, inciso 2 do CTN, mediante o depósito do montante integral e em dinheiro, conforme súmula 112 do STJ, para a expedição de uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Então, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos moldes do artigo 151, inciso 2 do CTN, mediante o depósito do montante integral e em dinheiro, conforme súmula 112 do STJ, para a expedição de uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Letra E. Que seja julgado procedente, ou seja, que o recurso seja conhecido e provido procedente o pedido, que o recurso seja conhecido e provido para, então você pode colocar aqui, que o recurso não, que a presente ação, que a presente ação seja conhecida e provida para levantar o depósito e converter em renda. Então, que a presente ação seja conhecida e provida para levantar o depósito e converter em renda nos termos do artigo da sua tese, para a expedição de uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Então você reforça aqui também que a presente ação seja conhecida e provida para levantar o depósito e converter em renda nos termos do artigo da sua tese, para a expedição de uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Letra G. Que o réu seja condenado nas custas processuais e honorários advocatícios nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Letra H. Protesta aprovar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC. Protesta aprovar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC. Letra I. Que seja dispensada a audiência de conciliação nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. Letra J. Que sejam intimados advogados nos endereços, conforme artigo 106, inciso 1 do CPC. Então, dos pedidos. Diante de todo exposto, requer a Vossa Excelência que seja citado o réu na pessoa de seu representante legal, devido procurador, para apresentar contestação ou levantar o depósito e converter em renda, de acordo com o artigo 542, inciso 2 do CPC. Letra B, cabimento e intempestividade, você coloca um resumo aqui nos pedidos também. Letra C, preliminar. Os preliminares que você pode alegar: ilegitimidade de parte, nulidade de CDA ou auto de infração, prescrição e decadência. Letra D, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos moldes
do artigo 151, inciso 2 do CTN, mediante o depósito do montante integral e em dinheiro, conforme súmula 112 do STJ, para expedição de uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Letra E. Que a presente ação seja conhecida e provida para levantar o depósito e converter em renda, nos termos do artigo, o artigo da sua tese, para a expedição de uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Então, que a presente ação seja conhecida e provida para levantar o depósito e converter em renda, nos termos do artigo, o artigo da sua tese, para expedição de uma certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Letra G. Que o réu seja condenado nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Letra H. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, nos termos do artigo 319, inciso 6 do CPC. Letra I. Que seja dispensada a audiência de conciliação, nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC, por força do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC. Letra J. Que sejam intimados advogados nos endereços, conforme artigo 106, inciso 1 do CPC. Do valor da causa, dá-se a causa o valor de 3 pontinhos, entre parênteses, valor por extenso. Você coloca aqui, você escreve, entre parênteses, você escreve aqui, valor por extenso, genericamente. Não coloque valor, só se a questão der o valor, você coloca. Se ela não der, você não coloca. Encerramento da peça, que também pontua, nestes termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB, número tal. Então, esse é o modelo de peça de consignação em pagamento, que você irá, através deste modelo, você irá conseguir a sua aprovação na OAB, segunda fase em direito tributário, e depois, quando você estiver advogando, você irá utilizar muitas vezes, será necessária a utilização deste tipo de ação em prol do seu cliente. Então, peço a vocês que não esqueçam de compartilhar esse vídeo para ajudar os colegas, aqueles colegas que não têm condição de ir para um cursinho, ou que querem praticar em casa, escrevendo, praticando a estrutura da peça. Você tendo essa estrutura de peça na sua mente, você não irá errar, você não irá perder seu tempo e você será bem sucedido na sua segunda fase OAB. Quando eu fiz a minha prova da OAB na segunda fase, eu não encontrei nenhum vídeo que trabalhasse a peça, as peças necessárias à segunda fase em direito tributário, como a consignação em pagamento. Não encontrei nenhum tipo de vídeo que ajudasse a você ter uma estrutura na sua mente, a estrutura de peça, e a praticar desta maneira. Então, eu tive a ideia de desenvolver esses vídeos para ajudar os colegas, os futuros colegas advogados, a serem bem-sucedidos na segunda fase OAB. Peço que compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para a sociedade. Muito obrigado a todos.